Hoje nós vamos tratar sobre strings. O que são strings? Tipos de variáveis do tipo string. Bom, variáveis do tipo string, elas guardam textos, tá? E texto, de uma maneira geral, a gente pode entender como sendo uma única letra, uma palavra, uma frase ou até mesmo um livro inteiro, tá? E para delimitar esse tipo de dado, a gente vai utilizar ou aspas simples ou aspas duplas. Assim a gente consegue delimitar uma string. Como no exemplo, nós temos aqui uma variável letra, que ela guarda apenas uma letra, e nesse caso eu escolhi uma aspas simples, tá? O outro exemplo eu tenho letra maiúscula, né? Utilizei aqui um padrão camel case, se você já viu a aula que fala sobre identificadores, aqui nós temos um padrão camel case e eu coloquei R, tá? Uma letra maiúscula e delimitei nesse caso aqui utilizando aspas duplas. Então, tanto faz em Lua você usar aspas simples ou aspas duplas, tá? Se eu pedir para escrever esses dois exemplos aqui, veja que ele vai rodar normalmente, tá? Poderia também colocar uma frase dentro de uma variável do tipo string, como por exemplo, essa frase aqui. Se eu selecionar ela e pedir para rodar o código, veja que ele vai rodar sem nenhum problema, tá? E poderia colocar um texto, olha só o comprimento dessa frase aqui. Ó, se eu for chegando aqui, ela é bem maior do que as outras. E eu poderia aqui também pedir para rodar e ele vai escrever. Acontece aqui algo interessante. O que é? Que na hora de representar esses caracteres com acentuação, nós temos problema aqui concernentes à impressão. Isso daqui a gente vai ver mais para frente por que isso acontece. Então, por hora, eu vou utilizar sempre, vou buscar sempre utilizar esses caracteres simples aqui, sem nada de ser cedilha, acentuação, coisas do tipo. E, às vezes, também vai ser necessário, né? A gente vai querer escrever um texto grande, só que não numa linha só, igual que está aqui, ó. Então, a gente pode delimitar, né, uma string por utilizar essa anotação aqui, dois colchetes. Então, a gente põe colchete, colchete, e aqui dentro a gente coloca a nossa palavra, ou a nossa string. E o que a gente colocar aqui dentro vai ser representado como uma string. Com isso, eu consigo esse exemplo aqui, que é o mesmo texto de cima, né? Eu posso até pedir para ele imprimir esse texto grande aqui, que vai dar certinho. Eu copio aqui, né? E veja só que ele imprimiu também, sem nenhum problema. Veja só que no meu VS Code, possivelmente no seu também, tá dando esse problema aqui que fica com essas letras azuis aqui, como se tivesse algo errado, que se eu abrir meu console tem 11 problemas. Isso é meio chato. Por que isso acontece? Bom, isso está acontecendo porque se a gente encostar aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, a global, né, ele está falando para a gente ter cuidado ao inicializar uma global com letras minúsculas. Então nós vimos na aula de identificador que as globais elas têm que estar com letras maiúsculas. E quando a gente coloca uma variável no corpo do nosso código, ela é uma global. O que isso quer dizer? Bom, que ela está acessível a todo o escopo do nosso código. Isso a gente vai ver mais para frente. O que é escopo, o que são variáveis de escopo. Mas basicamente esse é o erro que está dando. Por hora, para poder solucionar esse problema, eu vou clicar aqui, né, onde está aparecendo essa luzinha, e vou pedir para ele não me ajudar durante esse workspace inteiro. Então, agora ele não vai mais me dar essa dica, tá? É uma solução temporária, porque a gente vai entender o porquê disso daqui mais para frente. O que é uma variável global e o que é uma variável local, o que são os escopos. Isso a gente vai ver mais para frente. Enfim, continuando aqui, nós temos algumas coisas interessantes sobre as strings. Isso é muito legal. Imagina que você tem aqui 10 mais 2, essa operação. 10 mais 2. Se você pede para alguém calcular 10 mais 2, é de se esperar que o resultado seja a soma, né? Então você vai pegar 10 mais 2 e vai dar 12. Beleza. Mas e se alguém pedir para você fazer isso aqui, ó? Soma banana com pera. O que será que você espera como resultado? Será que vai ser salada ou será que vai ser qualquer outra coisa? Como é que você soma banana e pera? Tem como fazer isso? Mas outro exemplo. Se alguém pede para você somar bom e dia, talvez você pensou a mesma coisa que eu. Então é para juntar essas duas palavras, né? Mas isso não ficou tão óbvio quando a gente utilizou banana e pera. Então, para não causar esse tipo de confusão, nós temos alguns operadores especiais.
Por exemplo, assim como a gente sabe que esse sinalzinho aqui, o sinal de mais ou o sinal da operação de adição, ele envolve, né, algum tipo de processamento que a gente vai fazer. Nesse caso, se eu colocar 3 mais 4, eu sei que eu vou fazer uma operação matemática ali e vai me dar 7. Se eu tentar fazer a mesma coisa ali, 3 mais uma string KL, vai dar um erro, né? Eu não sei como é que resolve isso. Então, para a gente não ter esse problema, uma vez que esse exemplo de cima gerou uma confusão e o exemplo de baixo pode ser que você tenha pensado em juntar, Lua criou uma forma de você juntar duas strings ou mais, né? E essa forma de juntar essas strings a gente chama como concatenar, né? Concatenar então envolve juntar duas strings. Então esse exemplo de cima, para parar com essa confusão, ele seria escrito dessa forma. Se eu quero somar duas palavras, fica meio estranho. Na verdade, agora eu vou concatenar duas palavras. Agora sim, se eu utilizo esse operador aqui, o operador de concatenação, isso quer dizer então que eu vou juntar essas duas palavras. Agora não vai gerar nenhum tipo de confusão mais, nem para você, nem para o computador. Então nós temos esse exemplo aqui. Se eu quero juntar 20 e reais, eu posso utilizar esse operador de concatenação. Por quê? Porque se eu tenho 20 e eu tenho a palavra reais, e eu vou juntar esses dois aqui, note só o que vai acontecer. Rodando aqui, deixa eu selecionar esse pedaço de código, pedir para rodar. Ah lá, ele junta 20 reais. Por quê? Porque ele vai pegar esse 20 aqui, vai fazer basicamente isso daqui, ó, vai transformar num texto e vai juntar esses dois textos. Vai dar esse resultado final. Porque está claro para a gente qual é a operação que quer fazer, operação de concatenação, beleza? O mesmo poderia acontecer se eu fizesse isso daqui, ó. Se eu fizer 20 mais reais, o que ele vai fazer? Ele vai tentar somar 20 mais reais e vai dar um problema. Olha lá, vai dar um problema, ele não consegue adicionar um número e uma string, certo? Então, para não ter esses problemas, foi criado o operador de concatenação. E note só que eu escrevi 20 espaço ponto ponto, certo? Porque se eu fizesse isso daqui, ó, vai dar um erro. É igual que eu colocasse um número decimal, né? Tipo 20 ponto alguma coisa. E 20 ponto ponto, o que será que é isso? Então, para não causar esse erro, a gente coloca um espaço. Então, essa diferença sutil faz toda a diferença, tá? Então, note só o espaço para não causar esse erro. Beleza, isso foi tudo que a gente tinha para falar de base aqui entre as nossas strings, né? Claro que é óbvio a gente concluir que se eu tenho uma string que só tem uma letra, ela é mais leve em termos de memória do que uma string que tem um texto muito grande, tá? Isso é óbvio. Um livro que tem poucas páginas, ele tende a ser mais leve do que um livro que tem muito mais páginas. Enfim, considerando o que nós vimos aqui, imagine a seguinte situação-problema. Faça um programa que leia um nome e escreva segundo esse padrão aqui. Oi. E daí a gente vai ter o nome da pessoa seguido de um sinal de exclamação. Eu quero essa saída aqui. Oi, vírgula, nome da pessoa, Jorge, sinal de exclamação. Ou então, oi, Pedro, poderia ser oi, qualquer outro nome, né? Ana, enfim, qualquer nome aqui. Então, para a gente poder chegar nesse resultado, a gente tem que aprender como é que a gente faz para ler um valor. Até agora a gente aprendeu apenas a escrever um valor na tela e não ler um valor do usuário. Então, a gente faz isso utilizando a função read, tá? Que está dentro da biblioteca I/O. Então, imagine por hora o seguinte, ó, se eu digitar I/O é como se fosse uma caixa cheia de funções, certo? E a gente pode pegar qualquer uma dessas para usar. Dentro dessa caixa cheia de funções, dentro dessa biblioteca, eu tenho uma função chamada read. Beleza? E essa é a anotação que eu faço para poder ter acesso. io.read, certo? E aqui dentro eu tenho a minha função. Beleza. Assim como a função print e a função type, as funções são chamadas dessa forma. A gente tem o identificador e depois o argumento, né? Aqui é o nome da função, abro e fecho parênteses e aqui dentro eu posso colocar alguma coisa. Beleza? Então, assim que a gente faz para poder ler um valor. Então, imagine que eu tenho o seguinte. Vou escrever na tela. Print
né? Aqui dentro eu vou pedir o texto para ele escrever. Vai ser digite um nome, 2 pontos e espaço. Se eu pedir para executar esse trecho de código, olha lá, digite um nome. Só que agora eu preciso ler essa informação. Eu vou guardar a informação que eu vou ler dentro de uma variável que eu chamei de nome. E nome, eu vou fazer assim, ó, io.read. Executando esse pedacinho de código, ele vai ser, digite o nome e agora tem como eu digitar, ó. Digitei, esse valor aqui foi guardado dentro de nome. Então agora eu vou escrever, por exemplo, print nome. Então passo a passo para a gente entender. Ele escreve, digite o nome, depois ele espera eu digitar alguma coisa para guardar dentro da variável nome. Eu vou digitar, nesse caso aqui, Lucas, né? Vou apertar Enter. E ele escreveu na tela o que eu tinha guardado na variável nome. Beleza, se eu quiser fazer isso daqui, é bem simples. É só eu pegar e escrever o texto ali, ó. Oi, vírgula, espaço. E agora eu vou concatenar, porque agora a gente já sabe fazer isso, com o meu nome. E depois eu vou concatenar de novo com o sinal de exclamação. Certo? Rodando o código, eu tenho, digite o nome, vou colocar de novo o nome de Lucas, vou dar Enter, e olha lá, oi, Lucas. Certo? Se eu trocasse esse nome para qualquer outro nome, ele ia funcionar da mesma forma. Por exemplo, Ana, ele ia escrever, oi, Ana. Então, nós vimos como é que a gente pode utilizar esse operador de concatenação. Faz diferença eu colocar espaço aqui? Não faz, mas aqui dentro faz, né? Se eu fizer muitos espaços aqui, note só a diferença que vai dar. Vou colocar aqui de novo. Olha lá, ele colocou esse monte de espaço que eu pedi para ele escrever literalmente isso daqui. Beleza? Tranquilo? Espero que sim.